Falando agora sobre a última pauta aqui do Notícias do Fla, falando sobre o racha do Flamengo. Os 5 motivos que causaram o racha no elenco do Flamengo poucos dias antes do jogo importante contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Esses 5 motivos, é óbvio, você pode acessar no coluna do Fla.com, lá tem as principais informações e você pode ler detalhadamente, com calma, tudo que a nossa redação fez para você entender direitinho, não ficar com dúvida em nada do que acontece no elenco do Flamengo dias antes de um jogo importante pela Copa do Brasil. Mas é óbvio, eu vou citar aqui os 5 motivos que causaram esse racha no Flamengo, uma crise grande, interna, também fora de campo. A torcida percebe isso, não à toa vaiou a equipe após o empate contra o Cruzeiro por 1-1 e também agora, depois do que aconteceu com o Marinho, por o Marinho ter sido afastado, ter sido multado, essa crise foi à tona. Então, vou citar aqui os 5 principais motivos do racha do Flamengo. Primeiro, a nossa redação aqui botou Gabigol reclamão. Como assim Gabigol reclamão? Isso pegou muito mal a muitos jogadores do Flamengo, porque depois de um jogo no Maracanã, o Gabigol, numa história no Instagram, ele botou que estava com saudade do Arrascaeta. Na época, o Arrascaeta estava fora da equipe, ainda estava fora da equipe, porém, naquela época, o Arrascaeta estava com outros problemas musculares. O Gabigol postou que estava com saudade do Arrascaeta porque só o meia o enxergava dentro de campo. Como assim? Que o Gabigol só recebia as bolas, só fazia gol por conta do Arrascaeta, que os outros jogadores do elenco não tinham a capacidade de dar um passe para o jogador fazer o gol, deixar o jogador na cara do gol. Então, isso acabou pegando muito mal no elenco e isso foi um dos motivos que grande parte dos jogadores acabam tendo um olho virado para o Gabigol. Não veem o jogador de uma forma diferente, de uma forma positiva. Principalmente porque ele é o camisa 10 do clube e, em alguns momentos, tem sido capitão da equipe. Então, grande parte dos jogadores não viram isso com uma boa notícia, como algo bom. Beleza? Outro ponto, Filipe Luís e os problemas táticos. Como assim Filipe Luís e os problemas táticos? Depois do jogo contra o Nublense, que foi 1-1 lá no Chile, o Sampaoli disse que o problema do Flamengo era físico, porque os jogadores não fizeram uma boa preparação no início da temporada, consequentemente, com a chegada do argentino, estão sofrendo nos treinamentos e durante as partidas por conta da intensidade que o argentino pede. Consequentemente, acabam tendo muitas lesões musculares. Essa foi a aspa do Sampaoli. O Filipe Luís, na zona mista, disse que o problema do Flamengo não é físico, e sim tático, colocando meio que a culpa no Jorge Sampaoli. Isso não pegou bem na comissão técnica do Flamengo. O próprio Filipe Luís fez uma ligação para um dos representantes da comissão técnica do Jorge Sampaoli para pedir desculpas, relatando que não queria dizer isso, que a intenção não era colocar a culpa no treinador argentino. Então, esse foi o segundo motivo que acabou tendo um pouco de atrito no elenco do Flamengo. Agora, entre Filipe Luís e Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli falou sobre que o problema do Flamengo é físico e o Filipe Luís falou que o problema é tático. E o Jorge Sampaoli não gostou dessa declaração, por isso o Filipe Luís, inclusive, ligou para um dos membros da comissão técnica para pedir desculpas. Terceiro motivo, vamos falar aqui, é a postura da diretoria. Por que a postura da diretoria? Foi algo que falamos sobre o Marinho, onde a diretoria poderia ter conversado com o Marinho, poderia ter agido de outra forma e não multado o Marinho e afastado o jogador. Poderia, na base da conversa, ter resolvido todos esses problemas e também porque não está no dia a dia do clube. O Rodolfo Landim dificilmente vai ao Ninho do Urubu. Marcos Braz, por conta da questão política, também dificilmente vai ao Ninho do Urubu, tem ido às viagens do Flamengo e aos jogos do próprio clube no Maracanã. Vamos ver falando contra o Nublense na viagem para o Chile. Marcos Braz não esteve presente, assim como o Rodolfo Landim. E no jogo contra o Cruzeiro, o Marcos Braz também não esteve presente. Ou seja, prejudicando ainda mais a questão do elenco, né? Mostrando ainda mais o rastro do elenco
junto com a diretoria, mostrando que a diretoria não tem aquele comando, não está presente com o elenco, seja nas vitórias e seja nas derrotas. Porque quando acaba a partida, nenhum dirigente faz nenhuma declaração. É sempre o treinador da vez, que no caso é o Jorge Sampaoli, e o jogador na zona mista. Então, os jogadores do Flamengo não gostam dessa postura da diretoria, e isso acaba prejudicando e aumentando ainda mais a crise interna no Ninho do Urubu. Quarto ponto, Gabigol mimado. Como assim Gabigol mimado? Sim, Gabigol mimado porque grande parte dos jogadores não entendem por que o Gabigol não sofre algumas consequências. Por quê? Porque ele faz coisas que muitos outros jogadores não podem fazer, e caso esses jogadores acabam fazendo o que o Gabigol faz, são multados, são criticados. Então tem aquele famoso passador de pano no Gabigol. Então grande parte dos jogadores do elenco não gostam disso, que não tem cobrança em cima do Gabigol, por ter ganhado 2 Libertadores com o Flamengo, ter feito os gols, né, dos títulos do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores do Flamengo, grande parte dos jogadores do Flamengo, não entendem que a diretoria dá aquela cobrança no Gabigol em muitos momentos de crise. E isso acaba prejudicando muito e rachando ainda mais o elenco do Flamengo. E o quinto e último motivo é o Davi Luiz sem comando. Como assim o Davi Luiz sem comando, Vitor? Porque o Davi Luiz, ele acaba querendo ser o líder do elenco do Flamengo, ter aquele aspecto de liderança, coisa que o Diego Ribas tinha na temporada passada. O Diego Ribas era o líder do Flamengo, podemos dizer, no vestiário, era o capitão quando entrava em campo, porém ele se aposentou do futebol e o Davi Luiz tentou assumir esse posto. Porém, o Davi Luiz não tem gostado muito de ser esse líder, né? Continuado nessa intenção de ser o líder do vestiário, porque ele não vê a diretoria do lado dele. Ele não entende que a diretoria apoia ele nesse aspecto, e por isso o Davi Luiz tem ficado um pouco mais retraído e não tem dado entrevista coletiva. E sim, quem tem assumido esse posto no momento é o Fabrício Bruno. Não à toa, ele tem aparecido mais nas entrevistas coletivas, na zona mista, principalmente após jogos que o Flamengo não consegue vencer, como ocorreu no jogo contra o Cruzeiro, no 1-1, onde ele fez uma forte declaração após a partida. Então, o Fabrício Bruno acaba tentando virar esse líder dentro do elenco para fazer com que o Flamengo mude o rumo da temporada, consiga uma boa classificação contra o Fluminense na Copa do Brasil e consiga vencer os próximos jogos em busca, né, de vencer o Campeonato Brasileiro, que no momento está na 7ª colocação, vencer a Libertadores, que no momento está na 2ª colocação do Grupo A, e, claro, vencer a Copa do Brasil, que é o atual campeão, vai enfrentar o Fluminense na quinta-feira pelas 8ª de final. Então, esses foram os 5 motivos que causaram esse racha no Flamengo dias antes de um jogo muito importante pelo mata-mata aqui no Brasil. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!